Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu venho conversar com vocês sobre a realidade administrativa do nosso país, né? É de curial sabença afirmar, isso é algo consenso entre os brasileiros, né? Sobretudo também no meio técnico e político, que existe uma necessidade de melhora da administração em todas as áreas sensíveis e estratégicas do nosso país. Por que eu digo isso? Nós vivemos um período em que inovar ainda é, por incrível que pareça, um risco, representa até mesmo uma resistência, tanto no setor público quanto no setor privado. E fazendo um paralelo com a história do nosso país no tocante às tentativas de inovação, desde a reforma gerencial no governo de Fernando Henrique Cardoso, em que se incluiu o princípio da eficiência como um dos princípios da administração pública no artigo 37 da Constituição Federal, o nosso país vem experimentando sucessivos problemas e também avanços, conquistas, avanços, apesar dos problemas, no meio de melhorar a gestão de obras públicas no nosso país, nos nossos estados, nos nossos municípios. Conforme vocês sabem, municípios menores sentem mais a presença do poder público. Conforme eu já falei, já deixei alivanhado em várias coisas, em vários pronunciamentos meus, em vários trabalhos apresentados por mim, sobretudo no Top Inovação Ninter de 2023 e 2024. Mas, sobretudo, sempre deixei claro que, além desse fato, né, incontestável de que os municípios menores sentem mais o poder público, que não quer dizer necessariamente que os municípios maiores, que as grandes metrópoles, cidades médias, não sintam poder público, sentem, né, mas não na magnitude significativa que os municípios menores sentem. Eu quero dizer, com esse cenário, para vocês, que o grande desafio hoje não é mais liberação de verba pela Comissão Mista de Orçamento do Senado, do Congresso Nacional, que foi uma inovação, a criação da CMO, né? Não é mais execução de obras públicas, porque a gente executa as obras, apesar das suas deficiências em projetos básicos, em projetos executivos, em projetos e constantes usos de aditivos contratuais. Mas, sobretudo, hoje o desafio é melhorar a qualidade das obras públicas, a qualidade do gasto. E é claro que o PAC, quando foi anunciado, quando foi implementado em 2007 pelo governo do presidente Lula, né, Programa de Aceleração do Crescimento, né, com grande articulação com a Casa Civil, que é uma espécie, inclusive, de prefeitura da Presidência da República, nós tivemos grandes mudanças. Foi criado, advindo dessa necessidade de criar, né, de ter profissionais capacitados para gerir a máquina pública, na área pública, criou-se analista de infraestrutura, a carreira de analista de infraestrutura, criou-se o RDC em 2011, no governo da então presidenta Dilma Rousseff, o regime diferenciado de contratações públicas, que eu já deixei claro em várias entrevistas minhas, que buscou aumentar a celeridade de obras públicas pelo país e, sobretudo, principalmente, tivemos a criação, claro, de tudo isso, do RDC, do cargo de analista de infraestrutura, né, no qual teve um aumento expressivo do nível de concursados, considerando de 1995 até 2011, né, um aumento substancial. Mas antes disso tudo, é imperioso destacar, porque muitas das vezes a gente esquece das conquistas e só centra nossa visão nos aspectos negativos. Não quer dizer necessariamente que a gente não deve focar no que ainda está por vir para melhorar. Mas é bom a gente celebrar os avanços, até mesmo para gerar uma memória boa, uma memória institucional, que tanto precisamos de obras públicas, conforme eu já falei muito isso, para propiciar novos caminhos, novas mudanças, novas transformações. Então eu digo até mesmo sobre a criação do Plano Real, né? A gente sabe que tivemos vários consensos, né? A proibição de se gastar indefinidamente,
de se indicar recursos sem a indicação da receita, né, da fonte de custeio, do financiamento, a criação da própria Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, né, vários consensos, enfim. Mas a gente sabe que trabalhamos com vários problemas inerentes à realidade fiscal do Estado brasileiro. Tivemos problemas como restrições fiscais, as limitações fiscais ainda são um problema, superfaturamento, reestimação de receitas, quando há um problema de gestão, seja qual for no orçamento, devido à falta de, eu diria assim, devido à falta de um orçamento, né, de uma melhora da programação orçamentária. A gente tem orçamentos reestimados muitas das vezes com contingenciamento, que é menos pior, né? O bloqueio de recursos, contingenciamento, que é menos pior que outros tipos, mas continuamos tendo restrições fiscais, né? Superestimativa de receitas, frustração de receitas, né? Além da frustração de receitas e do endividamento do Estado, que continua elevado e que sustenta a máquina pública, além do desemprego estrutural, temos problemas que passam e entram no governo, são reverberados e encontram sustentação nas obras públicas inacabadas, que, devido à nossa classe política ser muito imediatista, preferem muito mais iniciar obras, fazer anúncios, conseguir os recursos, do que propriamente melhorar a qualidade, fazer com qualidade o que é feito. Porque muitas das vezes a gente sabe que a gente tem um país continental repleto de problemas que não serão resolvidos da noite para o dia, mas um fato é, além dos constantes superfaturamentos que a gente tem, superestimativa de receitas, né, restrições fiscais, a gente teve um grande avanço com o Plano Real, que reduziu a inflação, que a inflação era um problema recorrente para sanar as contas públicas naquela época, e esses problemas persistem hoje, né? Devido não só ao trade-off, né, que é a escolha difícil que o governante tem que fazer entre a alocação de recursos, mas devido, conforme eu falei, as próprias origens dos problemas de provisão de infraestrutura no Brasil, que vai muito além do que a gente pode imaginar. O gestor muitas das vezes não consegue autorização para muita coisa, devido à ausência de pessoal qualificado, pessoal especializado na gestão, estrutura administrativa apropriada, vários entraves, vários engessamentos que não facilitam, né, a gestão pública, que não facilitam o gestor de contratar, de executar até vai, mas ia planejar, mas de gerir com eficiência operacional, de gerir com uma ênfase em buscar uma administração melhor, racionalizada, né? Que racionalize o gasto, né? O gasto público, né? Que operacionalize, que gere emprego, renda, desenvolvimento, progresso e estabilidade. Não só estabilidade, porque o Brasil provou nas últimas décadas, apesar dos escândalos de corrupção, que somos governáveis. Somos governáveis. Só que a modernização política de serviços, até mesmo de serviços públicos, ou a modernização institucional, fica para trás devido à busca da estabilidade. Porque a classe política tem aquele desejo momentâneo de satisfazer as bases eleitorais com recursos, né, de anunciar obras, de fazer com que haja essa estabilização constante do sistema, né? Só que a gente sabe que as necessidades da população, segundo o livro de economia, são escassas, as necessidades são infinitas. Então, por mais que a gente tente, e por mais que os políticos tentem fazer, sobretudo com a criação da CMO, né, a lei, a Comissão Mista de Orçamento, enfim, por mais que os poderes, os políticos, né, propriamente dito, tentem de forma descarada, não digo nem velada, mas descarada, né, atender suas bases eleitorais com recursos, né, por mais que tentem, olhando para o futuro, a gente sabe muito bem
que as necessidades são infinitas e a população tem sede de mais e melhor. Então, meus amigos, eu quero agradecer vocês que assistiram até aqui e que a gente possa sim ter, porque o povo sempre quer mais e melhor e merece mais e melhor, né? Mas não merece mais e melhor só do ponto de vista financeiro, mas merece mais e melhor do ponto de vista tecnológico, humano, né? De recursos humanos, de recursos tecnológicos e de avanço sistemático às suas demandas. Muito obrigado.